Antes do advento do Decreto-Lei 385/1968, o Supremo Tribunal Federal entendia que o porte de droga para consumo não configurava o crime do artigo 281 do Código Penal. Portanto, essa Suprema Corte, esse Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, já foi chamado lá atrás a decidir sobre o uso da cannabis. Repito, antes do droga para consumo, não configurava o crime do artigo 281 do Código Penal, com a redação que fora dada a ele pela Lei número 4.451 de 1964, porque não havia ato de comercialização. Era apenas a comercialização que era punida e não o uso. Observo que o processo de elaboração da Lei 11.343 de 2006 reflete a necessidade de tratar os usuários de drogas com enfoque em saúde e recuperação em vez de mera criminalização. O enfoque dessa proposição, que se tornou lei aprovada pelo Congresso Nacional, foi um enfoque na saúde e não na criminalização. Evidente que mantendo a criminalização para o tráfico. Apesar das expectativas e dos inegáveis avanços, os resultados esperados, muito em razão de nós mesmos, do Poder Judiciário, não refletiram o espírito da lei. A fixação de critérios objetivos para diferenciar usuários de traficantes, embora seja um passo importante, não é suficiente para lidar com a complexidade do problema, a meu ver. Fixarmos aqui um número de gramas para a cannabis, eu entendo que não vamos conseguir lidar com a complexidade do problema com a devida vênia. Passo ao item específico sobre o caso concreto. No caso concreto, o recorrente foi condenado na origem pelo artigo 28, caput da Lei 11.343, por portar 3 gramas de maconha, a pena de 2 meses de prestação de serviço à comunidade. Isso está previsto no artigo 28? Está. Isso é crime? Para mim, não. Não tem caráter criminal. É uma sanção administrativa que o juiz ouve por bem, no caso concreto, aplicar ao recorrente. Por isso, diante do exposto, no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. E nos termos da fundamentação do meu voto, eu manifesto, e aí numa linha concordante com a posição do relator e dos que o seguiram, que a condenação do recorrente, ministro Gilmar, ministro presidente, não gera efeitos penais, porque ela não é de natureza criminal, como já dito e redito aqui ao longo do meu voto, inclusive com base na lei de introdução ao Código Penal. Quanto ao tema da repercussão geral, aí vem a minha proposição e encerro, senhor presidente. Quanto ao tema da repercussão geral, proponho em meu voto a reconhecer a constitucionalidade, eu reconheço a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. B, reconheço que a aplicação das medidas previstas nos incisos 1 a 3 deste dispositivo não acarreta nenhum efeito penal. C, terceiro, fazer apelo aos poderes legislativo e executivo para que, no prazo de 18 meses, formulem e efetivem uma política pública de drogas, conforme previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, é uma proposição, não é uma determinação, interinstitucional, multidisciplinar, baseada em evidências científicas, a qual deverá compreender obrigatoriamente a regulamentação das medidas previstas nos incisos 1 a 3, porque não temos, do artigo 28, a fixação de critérios objetivos de diferenciação entre usuário e traficante de cannabis. A Anvisa pode fazer isso, com base em dados científicos, não precisaríamos estar aqui a discutir isso, na medida em que a sanção é uma norma penal em branco, em relação ao tipo de droga, é a Anvisa que estabelece as dosagens de medicamentos, a Anvisa estabelece qual medicamento e as drogas também, tanto drogas lícitas ou ilícitas, é a Anvisa que é o órgão que complementa a norma aberta do dispositivo legal.
Então, que haja a regulamentação das medidas previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 28, a fixação de critérios objetivos de diferenciação entre usuário e traficante de cannabis e a formulação de programas voltados ao tratamento e à atenção integral ao usuário e dependentes. Propor que o Poder Executivo inicie uma campanha permanente, é uma proposição, tal qual aconteceu com o tabaco, uma campanha permanente de esclarecimento público sobre os malefícios do uso de drogas em geral, tal como foi realizada a bem-sucedida campanha antitabagismo.